Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a análise dos jogos da NBA do dia 31/1. Hoje o vídeo está saindo um pouco tarde, tive uns problemas particulares ontem, tô tentando resolver aí. E acabei nem conseguindo mandar os jogos ontem no Telegram. Hoje eu também não estou com acesso ao Telegram, mas consegui recuperar o acesso ao Instagram. E tudo que eu fosse mandar no Telegram, eu vou mandar lá nos stories no Instagram e vou contar como se fossem os jogos do Telegram. Vou fazer alguma forma de escrever, algum jeito assim, mas vai estar especificado o que é do Telegram e o que é bingo, que é aquele negócio que eu falo que é só para você, um dinheiro que você pode perder, um dinheiro que você sabe que você não vai mudar ali aquele momento, não é nada dentro de gestão. Bingo é recreação, é lazer. Tem gente que gosta de ir no shopping passear. Aí o cara vai e gasta um dinheiro lá, toma um sorvete, bebe um suco, bebe um chopp. Pra gente que aposta, a recreação é fazer um bingo, entendeu? Porque aí você vai, acompanha, torce junto. Se bater, você ainda tira um lucro. Então, vamos partir para os jogos aqui. E lembrando, ontem as linhas do Golden bateu tudo. E o do Lakers, o handicap não bateu por 3 pontos. Só que aí é o que eu falo sempre, que a gente tem que ter a noção e a leitura do jogo. Não jogou LeBron nem Davis. Aí eu acho que eu não precisava nem... Se alguém buscou linha de 10,5 sem LeBron e sem Davis, não é a análise que a gente fez. Por isso que eu sempre falo. E aí, às vezes, o pessoal lá no Telegram fala: nossa, demora para mandar a aposta, manda em cima. Não é, porque a gente espera até o momento que se defina, ou no SoftScore, ou no NBA.com, quem vai jogar e quem não vai jogar. Porque muda totalmente. Vamos lá. Dallas sem Jovic, Don't. Denver sem Jovic. Milwaukee sem o Antetokounmpo. Aí você pega o Boston, se você tirar Jaylen Brown e o Jason Tatum, o Lakers, LeBron e Davis. Lakers com LeBron e Davis já não é forte. Lakers sem LeBron e Davis, mano. Esquece isso aí. Vamos lá. Cleveland e Miami. Na casa do Cleveland. ODD 1,56 pro Cleveland, 2,60 pro Miami. Cleveland em casa. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota. Ganhou do Clippers, ganhou uma vantagem boa, 23 pontos. Ganhou do Milwaukee. Perdeu pro Golden. Ganhou do New Orleans. New Orleans tá com o pior last 10 da liga. 9 derrotas e 1 vitória nos últimos 10 jogos. Então, New Orleans tá numa fase horrível. E 2 pontos do Suns. Vamos olhar o Miami fora, que pra mim é só DD. O Miami 3 derrotas pro Charlotte. Pro Dallas. Ganhou do Pelicans. Perdeu do Atlanta. Ganhou do Phoenix. Olhando o H2H, você vai acompanhar a ODD mais baixa da Bet, 1,56 no Cleveland. Eu não buscaria só DD. Tem uns times que eu não gosto de ir contra. Miami, Golden, Boston. São times que eu não gosto de ir contra. Eu prefiro buscar um handicap positivo deles. Porque se o outro time acabar ganhando, não vai ganhar, às vezes, não tende a ganhar por uma distância muito grande. E se eles ganhar, você ainda pegou um handicap. Então aqui eu buscaria um handicap positivo e linhas de jogadores. Um mais 6, mais 7. Vamos voltar aqui nas derrotas do Miami fora. 5 pontos. Aqui que foi uma lavadinha pro Dallas, 25 pontos. E 8 pontos o Atlanta. E vamos olhar as vitórias do Cleveland. A lavada foi em cima do Clippers. O Cleveland, eu sempre falo, o Mitchell lá fez a média dele é 15 pontos. Teve um jogo que ele fez 60. Totalmente oscila demais. Então o Cleveland, o mesmo Cleveland
ganha um jogo do Clippers aqui de 20 pontos, aí perde pro Detroit. 10 pontos, é. O Cleveland, quando ele tem ganho sempre. A única apertada foi essa. Aqui eu buscaria mais linha de jogadores. Se eu tivesse que apostar em alguém na vitória, Cleveland, não buscaria o handicap positivo do Miami por conta das vitórias do Cleveland em casa ser por uma grande distância de pontos e as derrotas do Miami fora ter essa derrota pro Dallas aqui. O Miami é aquele time que quando começa a tomar uma surra parece que abandona o jogo. Então aqui eu buscaria Butler 15 pontos, Adebayor 15 pontos, Adebayor 7 rebotes, aí talvez um duplo, e aí se precisar dar uma esticada no ODD, você tenta buscar um Miami 12, 12 pontos, 10 pontos de handicap, que não é algo tão seguro, só que talvez você não consiga montar ODDs boas só com isso que eu falei. Então, e eu não cravaria a vitória do Cleveland porque oscila muito. Eu não gosto de um time que oscila. Então aqui eu buscaria um handicap 10 com essas linhas de jogador. Butler 15 pontos, Adebayor 15 pontos, Adebayor 7 rebotes. New York Lakers, eu vou deixar esse jogo para falar por último porque é o jogo que eu quero me aprofundar mais. Chicago e Clippers. Chicago também é aquele time que é o Robin Hood. Faz um jogão contra o Denver, ou contra o Golden, contra o Boston, e aí perde uns jogos pro Charlotte, olha lá, Orlando. Chicago em casa, 4 vitórias. Vamos olhar essas ODD. 2,30 pro Chicago, 1,67 pro Clippers. Clippers é mais forte, mas... Olha o Chicago em casa, 4 vitórias. Ganhou do Golden, ganhou do Utah, ganhou do Brooklyn, ganhou do Atlanta e perdeu pro Oklahoma. Vamos ver o Clippers fora. O Clippers fora perdeu o último jogo lá pro Cleveland, que a gente ainda falou sobre o Los Angeles. Foi uma sabugada em cima do Clippers. E vinha de 4 vitórias consecutivas fora. Atlanta, Lakers, Dallas e San Antonio. E no total, 2 vitórias, 2 derrotas, 3 vitórias de 1. E o Clippers no total também só perdeu aquele jogo pro... Aqui, se eu fosse buscar a vitória de alguém, eu buscaria a vitória do Clippers. O DD 1,67, eu buscaria a vitória do Clippers. Eu não confio no time do Chicago para vitória. Eu gosto do Chicago, as linhas de jogadores também. Só que, vamos olhar. O Clippers ganhou 7 pontos. O Lakers no clássico 18 pontos, 14 pontos e 5 pontos. E o Chicago é 4 vitórias em casa. E a que perdeu por 14. Você pode às vezes buscar um handicap positivo do Chicago. Se for mais ousado aí. Um handicap positivo do Chicago aí mais um 6, 7. A linha de jogadores. Duplo do Vucevic. 15 pontos do Lavine, né? E do DeRozan. DeRozan dando uma forçadinha até 20 pontos. E no Clippers, 20 pontos do Kawhi Leonard. 15 pontos do Paul George. E o Zuba que ia olhar o ODD, 5 rebotes, 7 já é um pouco mais arriscado. Faz tempo que o Zuba que não faz um duplo-duplo. E ele tinha o costume de fazer um duplo-duplo, mas está numa fase ruim. Então eu deixaria fora, eu baixaria bem para esses 5 rebotes. Então 5 rebotes do Zubac, 15 pontos do Paul George, 20 do Kawhi Leonard. DeRozan 20 pontos, Lavine 15 pontos, Vucevic duplo-duplo. Essas são as linhas que eu trabalharia nesse jogo e mais um handicap positivo do Chicago entre 7 e 10 pontos. Milwaukee e Charlotte. Aqui é favas contadas aí que a ODD do Milwaukee deve estar esmagadaça. Milwaukee, ó. Então, o último jogo do Milwaukee, ele foi o New Orleans, que vem numa fase horrível. O Milwaukee vem de 4 vitórias em casa. O Milwaukee ganhou 3 quartos, empatou 1. O Grego fez 40 pontos, 13 rebotes,
O Milwaukee é um time que o técnico não costuma a rodar tanto o elenco quando o time está abrindo uma vantagem, a não ser no último quarto. E o Grego é um cara muito intenso. Então, quando o Milwaukee abre vantagem mesmo contra os times fracos, é porque o Grego trabalhou muito bem. Então, você pode buscar as linhas do Grego aqui. Aqui, vitória do Milwaukee está super esmagada. Então, se você for trabalhar a vitória do Milwaukee, você teria que trabalhar primeiro tempo e segundo tempo. Primeiro tempo e jogo, desculpa. Grego, 25 ou 30 pontos. O Grego, mano, vem fazendo 25 pontos, 10 de 10. Se a gente não contando aqueles 2 jogos que ele jogou recuado. Mas e se ele começar a jogar recuado? Isso é pré-live, cara. Liga pro técnico do Milwaukee e pergunta como é que o cara vai jogar. Vai fazer o quê? Ele jogou recuado 2 jogos. Depois ele voltou a jogar mais perto do garrafão. Então aumentou o índice de rebote dele, assim como o índice de pontos. Aí eu vou ficar pensando se ele pode jogar recuado? Não. 25 pontos, 30 pontos do Grego. 10 rebotes, que seria o duplo. Vitória do Milwaukee no primeiro tempo. Um pouquinho mais arriscado o Holiday com 15, mas tem um índice aí, se eu não me engano, de 80% nos 10 últimos jogos. Tem um índice muito bom também. Mas eu iria nessas 3 linhas do Grego e ganhar os 2 tempos. Nem olhei o Charlotte fora, vamos olhar. Surpreendeu o Atlanta e o Houston ele ganhou, porque o Houston é aquele jogo de 2 horríveis. Mas as linhas são essas mesmo. Denver, New Orleans. Denver, né? Denver. Eu tô falando New Orleans, o pior leste 10. A ODD do Denver aqui em casa deve estar esmagadérrima. 1,40. Ó. Pra mim, essa ODD de 1,40 não tá ruim. Porque, a não ser que o Zion volte. A não ser que o Zion volte. E eu não li nada sobre ele voltar, então não acredito que ele volte. Mas tá 1,40, eu achei que ia estar que nem aquela lá 1,17. É que os algoritmos às vezes pegam de muitos jogos para trás. Ó. Vamos lá, o Denver em casa. Ele perdeu aquele jogo pro Oklahoma e vem de 4 vitórias. Indiana, Minnesota, Portland e Orlando. O New Orleans fora vai ser 5 derrotas. Não tem uma vitória lá do Detroit. E só surra. Só esse jogo com o Miami que foi equilibrado, mas ó, tudo mais de 10 pontos. Aqui é vitória do Denver. E aí você pode buscar a linha do Jovic. Linha do Jovic é o quê? 15 a 20 pontos, 7 assistências, 7 rebotes. E aí o duplo do Jovic, a gente não pegou o duplo no sábado por uma assistência, mas o Jovic vinha de 11 duplos seguidos. Então não é que não bateu, a análise foi certa, 11 duplos seguidos. Aí hoje, duplo do Jovic de novo. Hoje eu vou tão confiante que eu vou de triplo do Jovic. O DD é 2,20, eu já vi ali. Montei uma múltipla com o triplo do Jovic. Porque ele sempre está liberando, é duplo, triplo, não vai ser 100%. Mas ele, Sabonis e Julius Randle e o Antetokounmpo é os 4 melhores índices de duplo, percentualmente. O Don't deu uma queda aí, o Don't não está conseguindo atingir os duplos e você olha sempre 8-9, 8-9, 8-9 entre rebotes e assistência. Então aqui é vitória do Denver. Triplo do Jovic. Vou cravar o triplo do Jovic. Triplo do Jovic hoje. E Jovic mais de 20 pontos. Então aquela. Eu quero mais segurança, eu não quero ir contigo. Então é 7-7. 7 assistência, 7 rebote. Quem tá propenso ao risco vem pro triplo do Jovic. Agora vamos pro jogo, vamos voltar lá. Presta atenção. Tudo que for falado aqui é jogando LeBron e Davis, ou pelo menos só o LeBron. LeBron vem como? Para atingir essa marca aí de o maior cestinha pontuador da história da NBA.
LeBron amassou o Boston. O Boston só ganhou porque, que nem eu falei ontem, o Boston é que nem o Corinthians. Sempre ajudado no final. Aquele dia daqui nós perdemos o duplo do Handley lá, o Handley pega o rebote, faz a cesta, ele dá a falta, cara. Como que ele dá uma falta daquela? O LeBron tomou um tapa no braço do Tanto, cara. Foi fazer a bandeja, tomou um tapa. O juiz não deu uma falta no último segundo. ODD 1,83 pro Knicks em casa. Hoje é no Madison Square Garden. Eu tenho que me informar, eu falei aquele dia, eu vou dar uma. Que eu tive esse problema particular, eu vou dar uma avaliada. Quantos pontos falta pro LeBron ser o maior cestinha da história da NBA? Porque a previsão era que podia ser nesse jogo contra o New York. Só que como o LeBron não jogou ontem, então com certeza a média dele caiu. Mas aqui é. Na minha opinião, aqui, vitória. Eu vou de vitória do New York. Vou olhar o H2H. O New York perdeu 3, ganhou 2 em casa. Ganhou do Cleveland, perdeu do Washington. Perdeu do Toronto, ganhou do Indiana e perdeu do Milwaukee. E o Lakers, 3 derrotas fora de casa e 2 vitórias. Ganhou do Portland, ganhou do Sacramento, perdeu do Boston, perdeu do Denver e perdeu do Brooklyn. O Lakers vem numa ascensão, né? Mas mesmo assim, pra mim, vitória do Knicks. Aí vamos dar um zoom nesse jogo. Olha lá, tá vendo? Dúvida LeBron, dúvida Davis. Aqui, duplo do Handler, 20 pontos do Handler. Nós não pegamos um ODD 58 no sábado por 1 ponto do Handler. 1 ponto. Só que é 8 de 10 jogos que ele faz 20 pontos. Olha a média dele, 24. O LeBron a gente vai buscar os 25, caso o Davis jogue. O Davis os 15. Fiz aquela DD7 no domingo, buscando no sábado, né? Foi no sábado. Buscando os 20 do Davis, porque ele tem uma média de 20, só que o Davis voltou de contusão. Então ele tá tendo uma minutagem menor. É que como no primeiro jogo que ele voltou, ele jogou 36 minutos, acho que fez 21 ou 22 pontos, eu subi a linha que era a média dele. Mas aí nesse jogo contra o Boston, ele já teve uma minutagem menor. Então é duplo do Handler, duplo do Davis, se o Davis jogar. LeBron. Aí se você botou o duplo dos dois, você baixa a linha do LeBron de 30 para 25. LeBron, 25, 5 e 5. 5 assistências, 5 rebotes. Julius Randle, 20. Duplo-duplo. Anthony Davis, 15, duplo-duplo. Aí, se você for pôr tudo junto, não seja ganancioso por causa do ADD. Deixa o LeBron nos 25, baixa o Handler também para os 15, deixa o Davis no 15, duplo, 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 5 e 5. E para mim, esse jogo ganha Knicks. Só que, se eu for trabalhar a linha de jogador, eu não vou botar vitória. Pra quê? Trabalha só a linha do jogador, eu sempre falo isso, não precisa se preocupar com quem vai ganhar. A gente já bateu tanto green aí que o time perdeu. O Lakers, então, é campeão. O Lakers contra o Indiana foi em novembro. Foi em novembro, é que eu tava nas figurinhas ainda. Foi em novembro. Nós pegou esse queridinho do LeBron, que o Davis não tava jogando, né? Então a gente pegou o LeBron 25, 7 rebotes, 5 assistência. Ou foi 5-5, não lembro. E durante o jogo, o Indiana tava perdendo em casa de 22 pontos. E aí o técnico tirou o LeBron no início do quarto quarto. Aí é um método que a gente tem já estudado aí, validado, que a gente vai soltar ou nos playoffs ou na próxima temporada. A gente buscou a vitória, o handicap mais 16 do Indiana, pagando 1,87. E a vitória do Indiana pagando 17. Aí você faz um cálculo percentual lá, não vou contar a receita do bolo aqui. Pegamos 2. Pegamos o handicap, que protege o que tu perde na virada, e pegamos a virada. Então, essa foi a análise de hoje, 31/1. Peço desculpa de novo do vídeo, isso vai sair um pouco tarde, vai sair meio em cima dos jogos.
Mas a gente teve os problemas particulares aí. Início do trabalho, início do projeto, espero que vocês tenham gostado. Como falo sempre, ninguém vai ficar rico do dia para a noite, mas dá para se fazer uma renda extra com aposta sim. Basta você ter mentalidade e gestão, como eu sempre falo aqui, tá bom? Obrigado, ótima noite a todos e até amanhã.